E aí, pessoal, tudo tranquilo? A T-Power of Fury tá aqui, tá? Com mais um motor. E dessa vez nós temos um grande desafio, tá? Não é um grande desafio, tá? Porque a gente já tá acostumado a fazer esse tipo de coisa e é bem simples, tá? Então hoje a T-Power of Fury ela vai te ensinar a usar um pouco, tá? Um disco graduado, tá? E a gente vai usar esse disco graduado aqui para criar novas janelas em um cilindro, tá? Então você vai acompanhar todo o processo de como é que é criada uma janela, né? Quanto tempo de duração tem uma janela e como que a gente faz para descobrir esse tempo de duração. Então, para isso a gente vai usar um disco graduado, tá? Eu vou estar deixando uma imagem da onde você pode encontrar esse disco graduado aqui, tá? Ele é bem mais barato do que discos graduados comuns, tá? E você pode usar esse disco graduado aqui para fazer toda a diagramação de um cilindro, tá? Conforme a sua necessidade. Então, pessoal, a gente está com um cilindro aqui, ó, que ele é meio problemático, tá? Esse cilindro aqui, ele já tinha sido encamisado uma vez, tá? Já tinha sido encamisado uma vez. Então, como ele já estava usando um encamisamento de DT-180, eu preferi não arriscar em tentar fazer outro encamisamento usando a camisa da DT, tá? Então, tipo assim, era original, daí acabou as medidas originais, o cilindro foi encamisado com uma camisa de DT-180 e dessa vez a gente fez outro encamisamento, só que dessa vez foi usada uma camisa de DT200, tá? Então agora esse motor de DT180 vai usar camisa da DT200, né? Camisa de cilindro da DT200, pistão standard da DT200 e a biela da DT200, tá? O resto todo do motor vai ser original DT180. Então, a gente tem aqui a biela da DT200 completa, tá? E é isso que esse motor vai usar, tá? Pistão, biela e a camisa da DT200. Então agora, para vocês terem uma noção de quão problemático tá esse cilindro, para a gente não perder esse cilindro aqui, ele ainda tinha condições de ser usado, tá? Esse cilindro aqui, ele foi rebaixado, tá? Ele foi rebaixado. Isso significa que o pistão ele vai cruzar para cima, né? Ele vai passar do limite da camisa e vai entrar dentro do cabeçote, tá? Então, para isso a gente está usando um cabeçote original da DT. Ele tem uma leve preparaçãozinha no squish, nada além disso, tá? Eu vou estar deixando uma foto desse cabeçote aqui, quando eu terminei de preparar ele. Ele acabou ficando picado assim, né? Ele acabou ficando todo picadinho assim, todo poroso, porque esse motor ele veio a quebrar, tá? Esse motor ele quebrou, o pistão ficou em pedaços e saiu pelo escapamento, tá? Então agora a gente está fazendo esse motor aqui de novo, mas o cabeçote ficou picado, tá? Então ele não vai ser polido como estava antes. Bom, aí o pistão ele vai entrar dentro do cabeçote em mais ou menos 3 milímetros, tá? Ele vai entrar cabeçote adentro 3 milímetros. Tá, mas por que que o pistão ele vai ter que entrar dentro do cabeçote? Por causa disso aqui, tá, pessoal? Esse cilindro aqui, alguém rebaixou ele, tá? Não fui eu, já chegou aqui pra mim. Então rebaixaram esse cilindro, tá? Aqui tem uma foto, aqui eu tenho outro cilindro, onde vocês podem ver que aqui tem um degrau, tá? Existe esse degrau aqui, e aqui nesse cilindro aqui não tem degrau, tá?
Então assim, o pistão ele vai acabar cruzando um pouco da camisa, mas isso não vai importar pra gente, tá? Ele vai poder fazer isso aqui, tá? E aqui dentro a gente já tem os pré-furos, tá? Cada janela ali já tá furada, né? Pré-furada. E agora a gente vai começar a desenhar essas janelas, ou seja, a gente literalmente vai começar a fazer a diagramação desse cilindro, tá? Ou seja, a gente vai criar novas janelas do zero, tá? E a gente vai usar o disco graduado para fazer isso, tá? Então, sem mais delongas, eu vou colocar o cilindro ali e aí a gente vai começar a ver um pouco mais disso, tá? Então, vamos lá, pessoal, tá? Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo nesse motor aqui, tá? Agora eu vou subir o pistão, tá? O pistão tá subindo. Tá um pouquinho que tá meio difícil aqui. Ele tá meio pesado, tá? Então é isso que tá acontecendo, tá, pessoal? O pistão ele sobe e ele deveria parar. Ele deveria parar aqui assim mais ou menos, tá? Mas ele não para. Ele sobe mais um pouquinho, tá? Esse pouquinho deve ter uns 2 milímetros, alguma coisa assim, tá? É muito, tá, pessoal? É muito. Então, por isso que o cabeçote, ele tem isso aqui, ó, tá? Ele é bem alto. Esse motor, ele vai ser feito no álcool, tá? Mas, como o cabeçote vai... Como o pistão vai entrar dentro do cabeçote... Quer dizer, na verdade, esse cabeçote aqui serviria para um motor a gasolina, tá? Mas como o pistão ele vai entrar aqui dentro, então esse motor vai ser feito no álcool, tá? Então é isso que está acontecendo ali, tá, pessoal? O pistão ele passa da camisa, tá? Ó, ele fica bem para cima, tá? Então ele vai entrar dentro do cabeçote. Então agora a gente vai começar a ver um pouco da diagramação, tá? Eu vou começar a usar o disco graduado e eu vou ensinar para vocês como é que usa, tá? Então, pessoal, a gente tem aqui o disco graduado, tá? Aqui tem uma borrachinha, essa borrachinha é de botijão de gás, tá? E aqui tem outra borrachinha. Então a gente coloca uma borrachinha primeiro, aí coloca o disco graduado, tá? E aí coloca outra borrachinha, tá? Ou coloca a borrachinha ou então coloca a própria porca do volante aqui, tá? Então, pessoal, só as duas borrachinhas não foi suficiente, tá? Então eu botei uma borrachinha atrás, uma borrachinha na frente e a porca do volante aqui, pra gente conseguir fixar bem o disco aqui, tá? Pra ele ficar bem firmezinho aqui, tá? Então agora eu vou explicar para vocês como fazer a diagramação do cilindro a partir do zero, tá? Como que você vai fazer isso, né? Ah, vamos supor, eu quero 190 graus de duração da janela de escape. Eu quero 190 graus de duração de janela de escape. Aí o que eu vou precisar fazer para chegar nesses 190 graus? Eu pego esse 190, divido esse número por 2, tá? Então, 190 dividido por 2 dá 95, tá? Então, 95 graus é apenas uma parte da janela, tá? Essa janela vai ter que ser dividida em duas partes, tá? Então, vamos supor, o que eu faço agora para colocar lá no escapamento uma janela de 190 graus, tá? O que eu preciso fazer? Eu vou lá e desço todo o pistão, tá? Coloco ele em
ponto morto inferior, tá? PMI. Eu vou lá e coloco ele em PMI. Ó. Ponto morto inferior. Esse é o ponto morto inferior, tá? Já está em ponto morto inferior. Aí o que é que eu faço aqui no disco para conseguir os 190 graus de duração de escapamento? Eu venho aqui, pego esse aramezinho, coloco próximo ao disco, tá? Vamos supor aqui. Ele tem que indicar bem direitinho o número que a gente quer, tá? Vamos supor, tá? Consegui que ele me mostrasse os números ali bem direitinho sem encostar no disco, tá? Aí o que eu faço? Eu pego e giro esse disco, né? Obviamente eu tenho que assegurar o vira para o vira não se mexer e coloco a posição do disco no número 0. Vou fazer isso aqui e já volto para mostrar para vocês. Pronto, pessoal. Já coloquei o disco na posição 0, tá? Posição 0. E o motor continua em PMI, ponto morto superior. Inferior no caso, tá? PMI, ponto morto inferior. Então já coloquei o motor em ponto morto inferior. Agora eu pego e faço o seguinte. Eu vou girar o virabrequim até 95, tá? Até o disco me mostrar aqui 95 graus. Ele já tá em 15 graus, tá? 15 graus. Então eu vou para 95. Deixa eu girar aqui que eu já vou mostrar para vocês. Só um pouquinho. Pronto, pessoal. Então, eu girei o virabrequim até ele me mostrar 95 graus, tá? Partiu da posição 0, terminou na posição 95, tá? Aí o que eu venho aqui e faço, tá? Obviamente, o pistão ele vai ter subido, né? Ele vai ter subido um pouco mais para cima. O que eu venho e faço? Eu pego uma caneta, eu pego alguma coisa e marco o cilindro, tá? Eu venho aqui e faço uma marcaçãozinha na camisa, certo? Essa marcaçãozinha na minha camisa, tá? Essa marcação que eu fiz aqui na camisa, certo? Aquela marquinha azul vai ser o limite da minha janela de escapamento, ou seja, é ali que a minha janela começa a abrir e também é ali que a minha janela vai fechar, tá? Então vamos conferir agora se o motor ficou com 190 graus de duração e janela de escape. Como que a gente vai fazer isso, tá? A gente vai voltar, deixa eu fazer aqui e já mostro para vocês. Tá? Então a gente voltou o pistão ali naquela marquinha, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ó, a gente voltou o pistão até aquela marquinha e deixou ele ali, tá? Aí o que a gente vai fazer aqui agora? A gente volta no disco graduado e zera ele, tá? Vamos zerar novamente o disco graduado. Então, pessoal, o disco voltou para o 0, ou seja, a gente colocou o disco graduado de novo no 0 e a nossa janela ali está praticamente no mesmo lugar, no mesmo risco, né? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai girar o motor, vamos fazer com que essa janela abra até se fechar novamente. Então aqui é o ponto inicial da abertura, certo? Aqui é o ponto inicial da abertura. A gente vai e gira a janela até embaixo. Quando chegar de novo no tracinho, ele vai ter mostrado para nós quantos graus de duração que o nosso escapamento tá? Então vamos lá,
Tá quase chegando no finalzinho. Aí, pronto. Chegou aqui no final. Agora o disco graduado vai mostrar pra gente se realmente a nossa janela de escapamento tá com 190 graus. Então, pessoal, como vocês puderam ver aí, não deu 190 graus, tá? Mas por que que não deu 190 graus? Porque quando a biela passa pelo PMI, enquanto a biela está no PMI, ou seja, no ponto morto inferior, o pistão ele não se mexe, mas o virabrequim continua se mexendo, tá? Então, o que que acontece? Você teria que ignorar aquele espaço vazio em que o pistão não se mexe, só que não dá para fazer isso. Por quê? Por que que não dá para fazer isso? Porque enquanto o vira se mexe, ele tá, ou seja, o motor ele tá tendo um tempo, tá? Ele tá tendo tempo ali de abertura de janela, tá? Então, embora o vira esteja se mexendo, naquele tempo em que o vira estava se mexendo, a janela, o pistão estava parado, mas a janela continuava aberta, tá? Então isso significa que vocês têm que tomar cuidado quando vocês forem colocar a graduação no cilindro, porque pode dar muito errado, tá? Então aqui, ó, o que tu deve fazer, né? Tu vai lá, coloca o motor exatamente em PMI e aí tu faz aquele primeiro risquinho ali, como foi amostrado para vocês, em 95 graus, ou seja, até aqui tem 95 graus, certo? E isso é com o motor totalmente em PMI, ou seja, a biela tá totalmente reta, tá? E aí você vem, faz esse primeiro risco com a biela totalmente reta, depois você vai fazer esse outro risco aqui, também em 95 graus, só que dessa vez com a biela já começando a subir novamente. Ou seja, vamos explicar isso aí para vocês na prática. Ó, aqui o motor está em PMI, né? Ponto morto inferior. Só que a biela está se mexendo, ó. Então esse espaço em que a biela se mexe é um espaço vazio aonde o pistão não se mexe. Mas você tem que levar em consideração esse espaço aqui, tá? Essa graduação, no caso, tá? Aí o que que você faz? Você vem deixa o motor em PMI e começa a fazer a biela mexer o pistão, tá? Biela começou a mexer o pistão, tu vem aqui e zera novamente o disco graduado. Vocês verem aqui, ó, ele não tá zerado, tá? O que que vamos fazer agora? Nós vamos zerar esse disco. Pronto, pessoal, zeramos o disco, tá? O que que a gente vai fazer agora? Então, agora colocamos o disco graduado em zero novamente e aí a gente pega e gira o virabrequim, tá? Agora, aquele espaço vazio onde a biela estava trabalhando e o pistão não estava se mexendo, agora aquele espaço não tem mais. Então, a partir do momento que eu começar a girar aqui o virabrequim, ele vai começar a contar realmente por quantos graus o pistão está se mexendo. Então, vamos ver? A gente leva o pistão até aquele segundo risco que foi feito ali em cima. Correto? Então, o que que o disco graduado vai ter que mostrar para nós agora? Vai ter que mostrar 95 graus. Então, tá lá, tá, pessoal? 95 graus. Só que... Então, aonde é que eu devo deixar a minha janela? Mais para cima, mais para baixo? Não, você faz outro risco entre esses dois riscos no centro. Vamos fazer outro risco no centro.
entre esses dois riscos. Então a gente vai pegar aqui mais ou menos onde é que é o centro e vai fazer um risquinho ali. Aquele risquinho, esse terceiro risquinho, ele vai representar o nosso trabalho em vazio lá da biela, tá? Vamos ver se ficou bem no centro. Tá, ficou bem no centro. Então agora o que que a gente vai fazer? A gente coloca o pistão nesse risquinho do centro, tá? Colocamos o pistão no risquinho do centro. A gente volta a zerar o disco graduado, tá? Vamos voltar a zerar esse disco aqui. Eu vou zerar e vou mostrar para vocês. Então, pessoal, zeramos novamente o disco graduado, só que dessa vez a gente zerou o disco graduado naquele risquinho entre os dois primeiros riscos, tá? Então o que que a gente faz agora? A gente vira o virabrequim até a esse risco de novo, tá? A gente começa ali e para ali. E aí o disco graduado vai ter que apresentar pra gente 190 graus desta vez. E voilá, tá? 190 graus. Agora sim está correto, tá? Agora sim o motor está com 190 graus de duração na janela de escapamento, tá? Pessoal, é complicado fazer isso aqui. Se você não souber usar o disco graduado, isso pode dar uma merda sem tamanho, tá? 5 graus de diferença, 10 graus de diferença no motor é muita diferença, tá? Você pode acabar matando o seu cilindro na potência por causa disso, tá? 5, 10 graus pode acabar matando o seu motor, tá? 2, 3 graus até que não, mas 5 sim. Então, pessoal, se realmente eu quero que o meu motor fique com 190 graus de duração de escape, eu vou pegar, vou conferir tudo, tá? Aqui, ó, aqui ele já está em 190 graus, tá? Mas para conferir essa medida, o que que eu faço? Eu retorno, né, de onde eu comecei, que foi daquele risquinho ali, certo? Comecei daqui, eu retorno aqui. E aí, o disco vai estar a 0, certo? Então, disco graduado a 0, certo? A gente vem e confere essa medida, tá? A gente volta ali no risquinho, depois faz todo o caminho inverso de novo, até chegar naquele risquinho, entendeu? Certo? Então, e a gente vem aqui no disco e confere de novo, entendeu? Então, isso aqui tem que ser conferido, tá? Se tu fizer isso aqui errado, tu vai matar o teu motor, tá? Para este projeto aqui, para este motor, para o que eu quero, eu vou usar 190 graus de duração, tá? Na janela de escapamento. Lembrando, pessoal, para cada motor, para cada projeto, para cada cilindro, existe uma diagramação específica. Quem que vai descobrir essa diagramação para você? É o teu mecânico preparador, tá? Ele é quem vai definir qual vai ser a diagramação do teu cilindro. Quanto tempo de abertura, né? Quanto tempo a janela de escape vai ficar aberta, quanto tempo as janelas de transferência vão ficar abertas, tá? Isso quem define é o teu mecânico preparador, tá? Não vai querer você fazer isso aí em casa, porque pode dar muito, muito ruim, tá? Então, isso aqui tem que ser feito com calma, você tem que buscar as medidas. Acima de tudo, né? Acima de você saber fazer isso aqui, você tem que saber qual é as consequências que uma graduação de transferência maior pode causar no teu motor, tá? Ou qual
qual os benefícios que isso pode trazer e qual os malefícios que isso pode te causar, né? Causar para o teu motor. Então você fazendo esse tipo de coisa aqui, você tanto pode ganhar um pouco de potência, como você pode acabar perdendo muita potência, tá? Então, como eu falei, 5, 10 graus, 2 graus de diferença numa janela dessa é muita coisa no motor. Então assim, eu vou usar nesse projeto aqui 190 graus, tá? De duração de janela de escape e 120 graus de duração na janela de transferência, tá? Mas isso é para este projeto aqui, tá? Não vai querer você fazer isso aí na tua DT que pode dar muito ruim. Então, como eu tenho certeza do que eu quero, eu vou e faço uma marcação com um material duro. Neste caso aqui é uma lima, tá? Eu vou e marco o cilindro para mim não perder esta referência, tá? Aqui é o início e o fim da minha janela de escapamento. Então eu vou e faço um risco, tá? Vamos ver esse risco? Vou e dou a marcadinha, tá? Aquela marquinha ali é a minha referência da onde vai ficar o início e o fim da minha janela de escape, ok? Então agora eu vou limpar, aqueles riscos azuis ali, para vocês conseguirem enxergarem melhor aquele risco que eu fiz ali, tá? Diretamente no metal, diretamente no cilindro, tá? Então eu pego um pedacinho de algodão, boto um pouquinho de álcool isopropílico, pode ser gasolina também, vai limpar igual, e limpo aquelas marcas azuis ali, que eu fiz tanto no pistão quanto na camisa, tá? Limpo, né? Limpo aquilo ali, ficou o risco que eu fiz com a lima, certo? Então a gente vai de novo e coloca o pistão naquele risco ali, vem no disco graduado, confere se está no zero, certo? A gente faz todo o percurso de abertura e fechamento de janela de escape, volta naquele risco referência e a gente vê se a nossa janela de escapamento realmente ficou com 190 graus, tá? Aqui ficou com 189, tá? Tá muito bom, porque ainda tem o descontinho da junta aqui, então vai fechar 190 graus certinho, tá? Então agora vocês vão acompanhar, como a gente agora já viu e já entendeu que não é tão fácil fazer uma diagramação, agora vocês vão acompanhar como que eu vou fazer a diagramação das janelas de transferências, tá? Agora vai ser mais fácil porque a gente já sabe que existe aquele tempo em que a biela fica em vazio, ou seja, a biela fica passando de um lado para o outro lá em PMI, e isso consome alguns graus de graduação lá no disco graduado. E o pistão não se mexe enquanto a biela está fazendo esse movimento lá no PMI. Então, como a gente já sabe disso, a gente vai ficar mais fácil para a gente identificar ou fazer, né, descobrir como que a gente pode colocar 120 graus de transferência, tá? Vocês vão acompanhar isso agora. Então, pessoal, a gente vai e coloca o motor em PMI novamente, tá? Coloca em PMI e deixa a biela bem retinha, tá? Bem retinha. E aí a gente pega o 120, faz a mesma coisa, divide por 2. E aí, 120 dividido por 2 vai dar 60, tá? Então, o que a gente faz agora? A gente botou o virabrequim em PMI, tá? A biela está completamente reta. O que a gente faz agora? A gente zera o disco graduado. Vamos zerar aqui e eu já mostro para vocês.
Então, pessoal, zeramos o disco graduado. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai levar o motor até 60 graus, tá? 60 graus, tá? O que que a gente faz? A gente vem aqui no cilindro, faz a mesma coisa. Só que dessa vez a gente vai criar uma janela de transferência. Então a gente vai lá na transferência e faz uma marquinha. Feita a marquinha com a caneta, vocês não enxergam, tá? Ó, agora vocês enxergaram lá. Feita a marquinha com a caneta, o que a gente faz agora? A gente vem, como a gente sabe que tem aquele espaço em vazio da biela, o que a gente faz agora? A gente volta em PMI, novamente, volta em PMI, só que dessa vez a gente elimina o espaço em vazio em que a biela está trabalhando, tá? Então vocês podem ver aqui que eu vou eliminar esse espaço em vazio, eliminei, e não estamos mais a 0 grau, então vamos zerar de novo o disco graduado. Zeramos novamente o disco graduado. Então vamos levar o disco até 60 graus novamente. Pronto, levamos o disco graduado até 60 graus sem o espaço vazio em que a biela trabalha. Então o que a gente faz agora? Vai de novo lá no cilindro e faz outra marquinha com a canetinha azul. Certo? Aí o que vai acontecer agora? Vão ter duas marcas de azul no cilindro. Certo? Duas marcas de azul no cilindro. A gente vai fazer uma terceira marca entre essas duas marcas, tá? Então a gente leva o pistão até a metade dessas duas marcas e faz uma terceira marca com a caneta, certo? Vamos ver se ficou bem no centro. Tá, é um pouquinho mais para baixo. Um pouquinho mais para baixo. Então eu vou fazer uma marquinha um pouquinho mais para cá, para mim conseguir diferenciar. Vamos lá. Vamos ver se ficou bem no centro. Agora sim está bem no centro. Então a marca referência que a gente vai usar é essa aqui, ó. Essa é a nossa marca referência, tá? Essas aqui a gente ignora. Então essa é a nossa marca referência. O que a gente vai fazer? A gente vai levar o nosso pistão até ela, certo? Vamos zerar de novo o disco graduado. Deixa eu zerar aqui e mostrar para vocês. Então, pessoal, zeramos mais uma vez o disco graduado, tendo em base aquela marquinha referência ali no cilindro. O que a gente vai fazer agora para conferir se realmente a gente conseguiu uma transferência de 120 graus? A gente zerou, tá? Vocês lembram que a gente zerou o disco graduado, certo? Então agora a gente vai fazer todo o percurso de abertura e fechamento da janela de transferência para saber se a gente conseguiu os 120 graus. Vamos lá? Pronto, voltamos à nossa marquinha, certo? Então agora a gente vai conferir se a gente tem 120 graus de duração de janela de transferência no disco graduado. Então, pessoal, tem 118 graus, tá? É uma diferencinha mínima? É, tá? Então, não importa se tem um pouquinho para menos, tá? Por exemplo, aqui, ó. Realmente é o meio. Então, se ficar 1 ou 2 graus, não tem problema, porque aqui, nesta ocasião, eu não estou usando a junta, tá?
Então a junta ela vai compensar essa falta de graduação, tá? Se você estivesse usando a junta para fazer esse serviço aqui, aí sim você precisaria deixar... aí sim você precisaria corrigir isso aqui para realmente conseguir os 120 graus completo, tá? Mas como aqui eu não estou usando a junta, o simples fato de eu não estar usando a junta, no momento que eu colocar a junta, esses 120 graus aqui, esses 118 graus, aliás, vai passar a ser 120 graus, tá? O simples fato de eu colocar a junta aqui, vai sair de 118 ali, de 119 e vai cair certinho 120, tá? Não caiu porque eu não estou usando a junta, mas se você tivesse usando a junta ali no pé do cilindro, aí sim teria que realmente cair bem certinho no 120. Então, pessoal, agora que a gente já criou a janela, a gente já mais ou menos sabe onde é que está os 120 graus de duração, a gente precisa conferir isso, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente volta o pistão lá na marquinha referência, certo? Confere se o disco graduado está a 0. No meu caso aqui, não está totalmente a 0. Então, isso significa que aqueles grauzinhos que eu perdi lá no 120... eu vou ganhar se eu colocar realmente o disco a 0. Vamos colocar realmente o disco a 0? Então, colocamos o disco realmente no 0. Voltamos lá e fazemos todo o percurso. Abrimos a janela de transferência e levamos ela até o seu fechamento novamente. Vamos conferir se agora tem 120 graus. O fechamento é aqui assim, tá? Tá, pessoal, já ganhamos uns grauzinhos aí, tá? De 120 foi para de 118 foi para 119, tá? Se eu colocar junto ali, vai cair certinho 120, tá? Então é isso, pessoal, por isso que vocês têm que conferir tudo, tá? Tem que conferir isso aqui várias e várias vezes e ter certeza absoluta se é isso realmente que você quer nas transferências. Então, como aqui eu tenho certeza de que é isso que eu quero nas minhas transferências, eu vou lá e faço uma marquinha com a lima no cilindro, uma marquinha que vai ser permanente, né? Permanente por enquanto, no caso, né? Só até eu terminar de fazer esse serviço aqui. Então, fizemos aqui uma marquinha permanente no cilindro, que vai ser a nossa referência das transferências, tá? O que eu faço agora? Eu vou lá, passo o algodãozinho com o álcool isopropílico para tirar aquelas referências e aquelas marcas azuis ali. Vamos lá. Tiramos aquela referência em azul, certo? Deixamos só a referência marcada no metal. E aí o que a gente faz? A gente leva o pistão até essa referência e confere novamente se o disco está a 0 graus. Vamos lá ver, vamos conferir. Disco a 0 graus, a gente faz todo o percurso novamente, seguindo agora aquela linha permanentemente, aquela linha permanente. Então vamos lá, abriu, movimento de abertura, iniciou o movimento de fechamento, fechou as transferências. Quantos graus nós temos agora? 120 graus, tá, pessoal? Então, assim, agora nós temos ali, naquela marquinha, uma referência de uma janela de transferências a 120 graus.
tá? É essa marquinha que a gente tem que seguir, é o limite da onde até a gente pode subir a janela de transferência. E assim acontece com a janela de escapamento também, tá? Então temos uma marquinha lá e temos uma marquinha aqui. Essa é a diagramação de cilindro. É assim que se usa um disco graduado para fazer a diagramação de cilindro, tá? O que você precisa saber é sobre quantos graus precisa ir na janela de escapamento e quantos graus precisa ir na janela de transferência. Se você não souber como fazer essa diagramação, prefiro que você não faça, tá? Não se arrisque porque pode dar uma merda grande. Você pode pegar um disco graduado, no caso, né, comprar um disco graduado, para saber quantos graus de duração tem a tua janela de escapamento, né, a janela de escapamento do teu motor. E você pode conferir essas medidas do teu motor para saber quantos graus tu tá usando na transferência, quantos graus de duração tu tá usando na janela de escape, tá? Então, o disco graduado ele pode te ajudar nessa parte, né? Antes de tu começar a fazer esse tipo de serviço, você pode ir conferindo as medidas de todos os motores que você pega para fazer, para ter uma noção do quanto usar de duração de janela de escapamento em um determinado motor, quanto de janela de escapamento usar em outro determinado tipo de motor, tá? Então você vai pegar uma base de dados, simplesmente descobrindo essas informações com o disco graduado, tá? E aí a partir desses dados que você coletou durante algum tempo, aí é que você vai começar a se arriscar a fazer alguma mudança aqui, uma mudança ali, para talvez conseguir uma potência um pouco maior no teu motor, tá? Então, tempo de duração de admissão, cara, isso é irrelevante, tá? No meu ponto de vista, o tempo de duração da admissão não importa, porque a admissão ela tá sempre trabalhando, tá? Ela tá sempre aberta no caso, então ela não tem um tempo de duração específico, pelo menos nos motores da Yamaha, tá? Motores com válvula rotativa, aí já é outra história. Aí é um motor que precisa ter um tempo de duração ali na janela da válvula rotativa, e aí você precisa descobrir esse tempo também, tá? Mas isso é em motores rotativos, tá? Aqui a abertura e o fechamento da admissão é feita pelo torque, tá? É feita pela pirâmide de torque. Então você não precisa se preocupar com o tempo de duração das transferências, ok? Então, pessoal, eu sei que ficou um pouco confuso ali no início do vídeo, mas eu acredito que vocês tenham pegado bem essa informação, vocês tenham conseguido aprender bastante, tá? Então, para finalizar o vídeo, a gente vai fazer outra referência aqui, só que essa referência que a gente vai fazer, ela não precisa... A gente não precisa usar o disco graduado para fazer essa referência. A gente simplesmente leva o motor até o PMI, o ponto morto inferior, e aí a gente faz um risco em toda a volta do cilindro ali na base do pistão, no caso na coroa do pistão. A gente vai usar a coroa do pistão como referência. Então deixa eu fazer esse risco aqui. E aí eu já mostro para vocês. Então, pessoal, agora que a gente já tem a referência, né, da onde precisa ficar as janelas de transferência e aonde precisa ficar a janela de escapamento, agora a gente já pode começar a fazer a abertura das janelas, tá? Seguindo esses limites, tá? Então, o limite determinado de altura
para a janela de transferência é esse daqui. Eu não posso subir ou passar desta linha para cima quando eu for criar a janela aqui de transferência. E eu também não posso baixar daquela linha lá, ou seja, eu não posso baixar da linha do pistão e eu também não posso passar dessa linha aqui para cima. Se eu cuidar para não fazer isso durante a abertura das transferências, meu motor vai ter 120 graus de transferência por 190 de escapamento, tá? Aqui tá a referência do escapamento, tá? Ou seja, essa última linha aqui é a linha aonde a janela de escapamento termina, tá? Aqui é a linha da onde as transferências começam e terminam, e aqui é a referência da onde a janela de escapamento começa e termina, tá? Da primeira referência até aqui são 190 graus. Da primeira referência até aqui são 120 graus, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido bastante, tá? É assim que faz uma diagramação de cilindro, tá? Pelo menos na parte de transferências e janela de escapamento, tá? Você pode usar o disco graduado aí de várias formas, mas essa é uma delas, tá? Então é isso, pessoal. A gente usou o disco graduado aqui para criar uma referência da onde vão ficar os limites das janelas, tá? Ou seja, limite de abertura e fechamento, entendeu? Essas coisas assim. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bastante. Se ficou alguma dúvida aí, escreva aí nos comentários que eu posso acabar resolvendo a tua dúvida, acabar sanando as dúvidas que possam ter ficado ao longo do vídeo, tá? Então, curte, né? Se tu gostou do canal, curte, comenta, compartilha com os amigos, entendeu? Se você conhece algum mecânico preparador, apresenta esse vídeo para ele, entendeu? Que isso pode ajudar ele a criar um motor para ti, né? Se tu tem um mecânico e tu tá fazendo motor com ele, apresenta esse vídeo para ele que ele pode aprender alguma coisa com isso, tá, pessoal? Então é isso aí. Dúvidas, perguntas, é só chamar nos comentários aí que eu respondo.